de volta com o Tribuna Independente nessa terça-feira de carnaval. Nosso entrevistado Francisco Borba, coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC de São Paulo. A gente frisou um pouco mais alguns aspectos preocupantes do carnaval. Agora, seria injusto não tratarmos também dos aspectos positivos do carnaval. Perfeito. O que você vê assim como mais positivo nessa festa popular? O mais positivo dessa festa popular é que é uma festa da alegria, realmente. Particularmente para o nosso povo, todos aqueles aspectos de alegria, de descontração, de acolhida aparecem no carnaval. Se você pegar um baile de carnaval sadio, você pode ver que quase todo o baile não é um baile que está o menino com a menina, é um baile que está todo mundo junto, a comunidade está dançando junta. Aí veio o drama, só não posso deixar de fazer esse comentário, aí virou o drama. Hoje está todo mundo sozinho. O que era um baile onde todos se divertiam juntos e ninguém estava particularmente com ninguém, porque todos estavam com todos, sim. Agora é uma festa onde cada um está sozinho, com a sua alegria, com o seu prazerzinho pessoal e pensando como é que ele faz para arrancar um pouquinho de prazer do outro. Esse é o drama. Porém, o bonito, então, do carnaval é viver a alegria e a comunidade que se coloca alegre e que celebra a possibilidade de estar junta. A gente, entre os muitos assuntos referentes a carnaval, tem um deles que sempre me chama a atenção, as escolas de samba. Nós vamos acompanhar agora um pouco da preparação das escolas de samba antes do desfile de carnaval. São centenas de pessoas envolvidas, trabalhando pesado para fazer bonito na avenida. E é o que a gente vai acompanhar agora com o nosso repórter Luiz Henrique Casoni. Vamos lá. 2014, ano de Copa do Mundo no Brasil. Mas antes disso, o mundo todo ficou à espera de um dos maiores espetáculos do planeta, o Carnaval Brasileiro. Atualmente, transmitido para 182 países. Um grande carnaval. Pessoas que se dedicam um ano todo para um único dia de desfile. Só na Avenida do Anhembi passaram neste ano aproximadamente 80 mil pessoas. 22 escolas. Um evento que causa impacto positivo na economia de São Paulo e do país. Nós estamos falando aí de um investimento mais ou menos aproximado de 3 milhões e meio, 3 milhões por escola de investimento. Então, você vai mexer com todos os setores econômicos, tanto de hotelaria, do setor de ferro, de cola, de isopor, de aviamentos, de costura. Então, a gente tem vários setores aí alavancados dentro dessa imensidão de valores aí, cada setor aí levando a sua fatia. Para tudo sair bem no dia do desfile, é preciso preparo e organização. Então, uma responsabilidade grande, a gente começa isso geralmente em maio, essa bateria, para chegar nessa época do ano, tá todo mundo 100% e chegar aqui e representar a escola, que é o mais importante, né? Horas antes do desfile, ouvidos atentos para a afinação dos instrumentos. E aí aqui as pessoas responsáveis, elas pegam para afinar mesmo, achar o que a gente quer de afinação, achar o que é a característica da nossa bateria. Desfilar em uma escola de samba requer também um bom preparo físico. Fala pra gente como que é a preparação para encarar uma hora de avenida. É isso aqui que você tá vendo, né? Ensaio quase que todos os dias, porque a gente tem que estar bem preparado para o grande dia, né? Preparação é sol, é calor, é chuva, é tudo emoção para um dia do momento. Momento especial para Pamela, que coroou esse carnaval com muito samba no pé. Olha, é muito legal. Meu primeiro ano como rainha de bateria, está sendo uma experiência maravilhosa, apesar de eu fazer parte da escola já há 18 anos. Não tem como acompanhar essa matéria e chegar ao final e não dizer assim, há muito profissionalismo. As escolas de samba hoje não é uma coisinha assim de uma gente que vai lá se divertir ou vai lá não sabe bem o que está fazendo. É uma gente que tem assim um início, meio, fim altamente profissional e altamente eficiente.
Exato. Eu tenho um amigo, professor universitário de administração, Alfredo Berens. Ele, inclusive, resolveu estudar isso, porque ele disse, como é que pode um país que tem fama de preguiçoso, onde veja as obras da Copa com o governo, com tudo, está tudo atrasado, como é que esse povo se auto-organizando, trabalhando nas horas livres de folga, consegue entregar esse produto de qualidade que é a escola de samba, que trabalha com tempos cronometrados, tudo certinho, e você pode dizer, uma vai ganhar do que a da outra, mas todas são quase sempre maravilhosas. Como é que eles conseguem fazer isso? E ele descobriu uma coisa muito interessante, que o modelo de trabalho da escola de samba é um modelo do trabalho humano. O trabalho mais humano é aquele que é feito na escola de samba. Então ele percebeu, por exemplo, o seguinte, que toda escola de samba tem que apresentar uma cultura e valores para que as pessoas venham para ela. A gente pensa, a escola de samba é onde não tem valores? Não, pelo contrário. Você tem que ter o valor, porque como é que o fulhão escolhe vou para essa escola ou vou para outra? Porque ele olha aquela escola e diz, essa escola tem valores, a beleza... Ele quer fazer parte, ele quer fazer parte. Eu quero fazer parte desses valores, que pode ser a beleza, a alegria, a qualidade da batucada, as amizades, entende? Então, em primeiro lugar, então é um lugar que você vai trabalhar naquele lugar por causa dos valores que aquele lugar tem, não porque você ganha um salário no final do ano, do mês. Embora tenha gente que sobreviva preparando... Mas ele sobrevive criando um ambiente humanamente adequado para os demais. Quando a gente para assim um pouco e pensa, né, sobre o carnaval, toda essa organização e esse profissionalismo todo que a gente vê, ao mesmo tempo tem muita crítica também social em relação ao carnaval, como sendo, por que é que se investe? E ali, então, por que é que o governo investe no carnaval? Ao mesmo tempo, se faz várias críticas da iniciativa privada que também investe no carnaval, ou as várias formas de investimento no carnaval. Sendo que deveria ser utilizado, dizem alguns ou muitos, esse dinheiro deveria ser utilizado em hospitais, em outras coisas. O dinheiro investido no carnaval, ao mesmo tempo, será que deveria ser investido em outra coisa? Essa crítica, como é que você lida com ela? Olha, eu diria para você o seguinte, o investimento no carnaval é justo se tem um retorno social. Isso é o problema de todos os investimentos que o governo faz. Sempre que o governo faz um investimento na área econômica para desenvolver a economia, é justo se aquele desenvolvimento econômico traz retornos sociais. Se é apenas para meia dúzia de empresários ficarem mais ricos, não é justo. Se é para a sociedade toda ter mais riqueza, essa riqueza ser distribuída, é justo. Por outro lado, o investimento num hospital. Se o hospital realmente vai atender a população e vai prestar um bom serviço, é justo. Se o investimento vai ser para criar a ala de abortos do hospital, mesmo que ele diga que é um investimento público, eu vou dizer que não é justo. Então, a mesma coisa vale para o carnaval. Se você investe no carnaval para criar uma festa que é bonita, que ajuda a sociedade a ganhar mais dinheiro com o turismo, etc., e a desenvolver os valores de solidariedade, de alegria, está ótimo. Se é para meia dúzia de empresários explorarem comercialmente o povo, usarem o corpo das mulheres para ganhar dinheiro, para o nosso povo ficar mais individualista, mais triste depois, no resto do ano, é lógico que não é justo. Quando a gente vê, por exemplo, Salvador, Recife, que tem um estilo diferente do carnaval em São Paulo ou no Rio de Janeiro, menos aquilo que é característico aqui, no sul do país, que é, por exemplo, a gente assistir aquilo que passa diante dos nossos olhos, e me parece que em outras partes do Brasil o carnaval tem esse envolvimento maior. É dessa forma que você analisa, você tem uma análise um pouco diferente sobre as modalidades diferentes de carnaval? Olha, eu diria o seguinte, existe de fato no Nordeste e no interior do Brasil de modo geral
um carnaval que é mais participativo, que é mais popular. Sem dúvida, este carnaval mais participativo e mais popular se aproxima muito mais da festa comunitária ideal. O grande problema é que se criou uma visão comercial onde existe um pouco isso, até uma exploração turística. Vá para o carnaval na Bahia e encontre um povo que permite tudo de você. Aí não é justo, certo? Aí é preferível até esse carnaval da escola de samba, que é um show, etc., onde as relações são mais claras e o perigo de explorar a sexualidade, o erotismo das pessoas, até de uma forma que elas não percebem, é menor. Sempre, eu diria que o grande problema não é o que acontece no carnaval, é aquilo que acontece fora do carnaval e que leva ao que acontece lá. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o carnaval, a gente tem, assim, rapidamente essa ligação de prazer, o excesso de prazer. É muito comum dentro da nossa cultura religiosa. Eu queria tocar num ponto, já neste caminho, assim, final da nossa entrevista, do nosso encontro. A gente tem um pouco medo de lidar com a questão desejo. A gente tem medo do prazer. Essas questões são mal trabalhadas ao longo da nossa formação, ao longo do cristianismo. O que acontece? A gente confunde, às vezes, o bom cristão com o homem moralmente rigoroso. O bom cristão, eu já falei hoje aqui, é o homem que tem muito desejo. E esse é um problema, porque nós temos medo realmente. O medo do desejo não é só um problema dos cristãos, é um problema de todo homem, todo ser humano, toda mulher. A gente tem medo de ter um desejo tão grande que não possa ser realizado. E a gente tem medo de se frustrar. E acaba negociando os grandes desejos em troca de pequenas coisas. Então, pode ser um desejo sexual que te dá 5 minutos de prazer e toda uma vida de frustração. Pode ser uma regra moral muito rígida que você diz, eu estou muito certo, então eu não tenho que me sentir desafiado pelo desejo, porque eu estou aqui fechado no meu moralismo. Mas sempre este é um problema. E os grandes santos não foram, em primeiro lugar, aqueles que eram certinhos demais. Os grandes santos foram aqueles que desejaram demais. Por causa do desejo, depois eles se tornaram certinhos. Mas, antes de mais nada, eles eram homens que desejaram demais. Falando em desejo, a gente não tocou aqui nessa conversa algo que também, nessa época, vem muito à tona, a questão das drogas. Sim. Como é que a gente vê, né, lida com a questão das drogas no carnaval? Mas aí talvez volte a questão, não é droga no carnaval, é droga na vida. Exato. O problema da droga, novamente, eu acho que ela cai em 2 problemas. Primeiro, no problema de uma vida onde aparentemente não existe esperança. Por que a pessoa se droga? Porque ela não tem esperança de uma realização, de ter uma realização sóbria. Isso vale para o álcool, vale para... Se eu estiver sóbrio, eu só vou ver a dor, o sofrimento. Então, eu me drogo para poder escapar do sofrimento, porque não tem outra esperança. Ou para reencontrar forças, Talvez coragem? Às vezes até, sim, porém sempre a partir de uma ilusão. Eu não tenho. Ele perdeu a esperança de que o mundo real, a sobriedade, possa trazer alguma coisa para ele. E o outro lado grave é eu não ter uma comunidade onde eu descubro a força para enfrentar um momento mais difícil. O grande drama é que a igreja, estou falando da igreja, mas isso vale para toda a sociedade. A igreja muitas vezes não consegue ser um sinal de alegria e de amizade para os jovens, por exemplo, ou para
as pessoas mais velhas, mas que já estão se drogando. Então, se você não tem esse sinal de alegria e de amizade, você fica sozinho, vítima da droga. Sinal de alegria, sinal de amizade. Será que alguns movimentos dentro da igreja não descobriram isso? E é o grande trunfo desses movimentos. Eu estou me referindo, por exemplo, à renovação carismática, movimentos dentro da igreja que talvez despertem isso, a alegria de estar em conjunto, de estar ao lado, de celebrar a festa. Me parece que é um jeito mais festivo. Sem dúvida, todos os movimentos redescobriram a alegria do Evangelho, para usar o texto Os focolares, por exemplo. Do texto do Papa, agora recente. Agora, eu acho que a única coisa que eu colocaria, pelo amor de Deus, não quero criticar ninguém, julgar ninguém, mas apenas assim, como uma coisa que me parece importante. Todos nós católicos, além de viver essa alegria e essa amizade, temos que viver essa coragem de propor para o mundo de novo o desejo de uma realização total, porque se a gente fica fechado na nossa alegria e na nossa amizade, mas não vai de encontro ao desejo do outro de plenitude, se o meu desejo de plenitude não encontra o desejo do outro de plenitude, nós vamos ficar nos isolamos, vamos ficar na nossa jaulinha. Eu tinha um padre, quando era universitário, que dizia: o problema hoje da igreja é que tem o tigre e a jaula. Em vez da gente colocar o tigre dentro da jaula, nós nos fechamos dentro da jaula e deixamos toda a selva para o tigre. Fantástico esse padre, me parece que tocou no ponto nevrálgico, né? Central. Sim. Da capacidade de abrirmos a jaula e interagirmos com o mundo. Exato. Sem tantos receios, sem tanta preocupação de ser contaminado. Me parece que a atitude de Jesus foi exatamente essa. Exato. Ele não tinha medo de chegar e conversar, entrar na casa daqueles que eram tidos, por exemplo, como pecadores, e você entrou na casa de um pecador, você se contagia. Essa era a mentalidade da época. Exato. De repente, Jesus rompe tudo isso. Falta redescobrir um pouco mais Jesus? Falta redescobrir que Jesus é nosso amigo, é nosso companheiro. Porque a gente, às vezes, acredita que nós vamos ser bons cristãos porque nós temos valores e seguimos os valores. Nós confiamos mais na rigidez dos nossos esquemas morais do que na companhia de Jesus, que nos ajuda mesmo quando a gente dá uma tropeçada. Nesse sentido, o Papa diz: prefiro cristãos que tropeçam do que cristãos que estão fechados na sua segurança. Eu quero agradecer muito Francisco Borba, coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC de São Paulo. Obrigado. Nessa noite de terça-feira, trazendo reflexão, pensamento, conhecimento, história. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço a você e a todos vocês pela paciência de me escutarem num belo carnaval. Olha, eu agradeço a audiência, obrigado por você participar sempre com as nossas noites aqui pela Rede Vida, Tribuna Independente, uma opção inteligente na sua noite. A gente volta na quinta-feira com mais Tribuna Independente. Fica na paz e tenha certeza de uma coisa: amanhã, quarta-feira de cinzas, quem sabe seja um dia bom para retomar a vida de alguma forma, de uma forma diferente. E para isso existe então a busca daquele momento de reflexão, de aprofundamento, de encontro com você mesmo. O dia de amanhã, viva intensamente. Nos vemos na quinta-feira, às 8h30 da noite. Tchau, tchau.